Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar como salvar os dados em TXT e criar figuras utilizando o LaTeX. Bom, começar tudo do zero, vou criar aqui uma pasta onde vai estar sendo feito o nosso relatório e vou gerar alguns dados utilizando o Python e a biblioteca NumPy para gerar por exemplo, um seno. Vou colocar um seno com 1000 pontos, x igual np seno do tempo, e criar um vetor de dados com 1000 linhas, ou seja, o tamanho do vetor tempo, e duas colunas, em que a primeira coluna ela é igual ao vetor de tempo e a segunda coluna ela é igual ao vetor do seno. Vamos salvar esses dados como dados.txt. Fechar aqui o Python e vamos verificar o nosso arquivo. Pode ver o arquivo aqui com total de 1000 linhas. Beleza. Vamos agora abrir o Text Studio para criar o nosso documento. Bom, criar um novo documento, salvar aqui na pasta como documento e vamos usar qualquer classe, né? No caso aqui report, criar o ambiente do documento e usar os pacotes pgfplots e o pacote tix. Além do pgfplots, usamos também essa configuração pgfplot7, em que vamos usar a compatibilidade igual newest. Bom, vou colocar aqui um texto qualquer para compilar, não teve nenhum erro, ok. Bom, para a criação da figura, normalmente utilizamos o ambiente figure, centralizamos, colocamos uma legenda aqui, ilustração. E para fazer a leitura dos dados com o LaTeX, a gente vai usar um novo ambiente chamado Tix Picture. O Tix Picture pode ser com uma ilustração, por exemplo, diagrama de blocos, um fluxograma, mas no nosso caso vamos utilizar para construir gráficos. E além do Tix Picture, vamos usar o ambiente Axis para a criação dos gráficos. Ele vai ser o principal. E a sintaxe começa aqui com um colchete para colocarmos alguns outros parâmetros. E aqui é onde vai ser feito a plotagem dos gráficos. Para fazer o plot deles, vamos utilizar o comando addplot e vamos utilizar a table aqui, em que o x vamos alterar aqui para o x-index igual a 0 e o y-index igual a 1. E o nosso arquivo, o nome do nosso arquivo, que é dados.txt. dados.txt. Bom, pode ver que ele já fez um gráfico, mas ainda a gente precisa refinar um pouquinho mais em respeito de colocar os labels no X, os labels no Y, estilizar um pouco a linha e alterar algumas outras coisas estéticas. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que ele está fazendo uma linha aparentemente que é bem grossa, mas na verdade ela está utilizando vários marcadores, um marcador por ponto, o que acaba eles ficando sobrepondo um ao outro. Então vamos controlar primeiro isso. Isso aconteceu porque na sintaxe aqui não tem nada escrito, então ele está utilizando o padrão do pgfplots. Se a gente colocar aqui um espaçamento e um colchete, a gente vai zerar todos os padrões de estilização dessa linha e vai ficar uma linha, você pode ver, crua, sem nada, nenhum estilo.
E se a gente colocar aqui um mais, a gente vai preservar os padrões anteriores e mais os que a gente vai colocar. No caso aqui, vamos começar totalmente do zero, então vamos usar um espaço e o colchete. Voltando aqui, compilando. Primeira coisa que a gente pode fazer é colocar a própria cor da linha, né? Por exemplo, aqui ela está em preto, vamos colocar aqui color igual red. Você pode ver que já mudou de cor, certo? Podemos também omitir o color que ele entende. Vou colocar aqui agora blue, azul. Vai entender também. Podemos controlar aqui a transparência da linha, colocando aqui, por exemplo, um opacity e um valor, por exemplo, meio, vai colocar a transparência em 50%. Pode ver que fica aqui visível. Mas vamos colocar agora aqui mais um dado para fazer o plot. Não precisa ser necessariamente com TXT. Por exemplo, se usarmos um add plot e aqui 5 vezes x, ele vai fazer uma reta aqui com inclinação 5x. Podemos também fazer x ao quadrado, né? Faz uma parábola. E variar também o domínio que ele está usando aqui para fazer. Por exemplo, ele tá fazendo, você pode ver que ele faz de menos 5 a 5. Vamos fazer de 0 a 1, igual ao domínio do nosso seno. Opa! Zero a 1. Aqui. O 0 a 5, né? Pode ver aqui que já ficou a curva aqui. Vou alterar um pouquinho para as figuras ficarem um pouco mais próximas. E aqui. Pode ver que ele está com poucos pontos, né? Você pode ver que ele não está uma curva tão suave. Então a gente aumenta com samples, que é o número de pontos que ele vai estar usando. Deixa eu colocar, por exemplo, 5. Pode ver que ficou pior. Vamos colocar 100. Ó, melhorou a curva aqui. Vamos colocar 200. Ó, melhorou mais ainda. Abaixar aqui uma unidade. Pode ver aqui os pontos. Bom, agora vamos controlar outros parâmetros do nosso gráfico. Aqui, por exemplo, como a gente está fazendo um plot de tempo vezes outra variável dependente, vamos colocar os labels, né? Então a gente vai entrar aqui no parâmetro do axis. Vamos colocar xlabel igual colchetes e o texto que vai ser colocado. No caso aqui, por exemplo, deve representar o tempo. Vamos compilar e pode ver aqui que apareceu o tempo certinho. Para em y é a mesma coisa. Vamos colocar ylabel, colchetes e o valor varia. Função, por exemplo, aqui função escrito certinho. Outra coisa que é importante nesses gráficos é colocarmos legenda. Então vamos colocar aqui uma legenda para cada uma dessas linhas. Dentro dos argumentos do axis, vamos colocar aqui legend entries, colchetes, e vamos colocar uma descrição para cada curva separadas por vírgula. Então aqui seno e a figura parábola, polinômio. Apareceu aqui. Mas a gente pode ver que essa legenda ela sobrepôs as nossas linhas.
Então, o que a gente tem duas opções: ou passar a legenda para o outro lado, ou tentar tirar essa caixa que está sobreposta ao gráfico. Então vamos estilizar agora a parte da legenda. Então, Legend, Style, Draw. Quando a gente usa Legend Style igual ao Draw, desenho igual nenhum, ele vai tirar a caixa que está em volta. Podemos colocar, por exemplo, a caixa é transparente também, usando Fill igual None. Agora a nossa legenda não atrapalha o gráfico, no entanto ela ainda está na posição, não está adequado ainda essa figura. Vamos jogar ela para o outro lado. Vamos colocar que a localização dela é no norte e a e aqui a gente vai tirar, sem ser no estilo, a gente vai colocar que a posição da legenda é no norte e ao oeste. Então já vê que ele não está mais sobrepondo a figura, está no lado esquerdo. A gente pode colocar também no parte sul, aqui, e a oeste, e ao leste, aqui. Bom, vamos voltar ao que estava melhor. Aqui a gente tem que os nossos gráficos começam do zero. No entanto, o limite da nossa figura aqui é um pouco antes. Se a gente quiser deixar com que o nosso gráfico comece do primeiro ponto das curvas, então a gente vai setar um valor mínimo para o eixo X. Então usar o valor de 0. Alterando aqui, você pode ver que agora nosso menor valor é 0. E como o nosso maior valor nós conhecemos, então a gente vai setar o máximo também. X máximo igual a 5. Pode ver que agora a curva preenche todo o espaço do gráfico. Aqui também podemos colocar, estilizar os chamados ticks, minor ticks, que colocar, por exemplo, um espaçamento menor aqui, para facilitar com que o leitor consiga associar um valor no eixo X a um valor no eixo Y. No caso, vamos colocar que o número de ticks menores são 4. No eixo X, minor tick é igual a 4. Você pode ver que entre os major ticks, que são 1, 2, 3, 4, 5 e o 0, temos 4 valores menores que facilitam o espaçamento do gráfico. Por exemplo, aqui seria 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Isso acaba facilitando para o leitor traçar uma reta e verificar o valor na sua correspondente, na variável dependente. O mesmo pode ser feito para o eixo Y. 1 igual a 4. Aqui. No caso, no eixo Y, ele está indo de meio em meio. Então, acaba que esse valor 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ficou ok. No entanto,
eles dentro do gráfico às vezes pode ficar um pouco sobrecarregado, então podemos alinhar pelo lado de fora. Ó, vejam a diferença do lado de dentro, agora do lado de fora. Acaba poluindo um pouquinho menos o gráfico. Aí fica da preferência de como cada um vai prefere. Eu vou colocar aqui pelo lado de fora. Além disso, podemos também colocar com que esses ticks aqui eles sejam conectados através de uma malha, um grid. Então vamos colocar aqui um grid. Pode ver que ele alinhou todos os major ticks, fez uma reta ligando nos eixos X e Y. No entanto, pode ser que ele fique um pouco escuro em relação ao gráfico e acabe atrapalhando, fica poluindo. Então, mas a gente pode estilizar ele também, por exemplo, colocando uma transparência menor, uma transparência para ele. Por exemplo, aqui, ó, 0.2 é muito pouco. 0.4 já aparece um pouquinho discretamente. 0.5 já fica mais discreto. Fica bom. E podemos também colocar que o grid ele está tanto nos maiores quanto no menor, através do grid igual both. Ou só o maior, grid igual major, ou só o menor também. Só vamos usar só no maior, que é mais comum. Se tivermos várias curvas aqui próximas umas da outra, pode ser que seja interessante distingui-las através tanto da cor. Se não for possível da cor, podemos utilizar marcadores na função para distingui-las. Por exemplo, nessa função na cor preta, vamos colocar um marcador mark igual O. Você pode ver que agora ele criou um marcador para cada ponto do gráfico. Como temos 200 pontos, ele cria 200 marcadores e acaba poluindo um pouco essa figura. Então, vamos fazer com que o marcador ele não seja desse tanto. Vamos fazer com que mark repeat e um número que você vai querer que ele se repita. Por exemplo, a cada 5 dados, mark repeat igual a 5. Pode ver aqui. Se for para 20, vai aparecer aqui. Como temos 200 pontos, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 20, 200. Então fica claro aqui como funciona. Além disso, podemos estilizar também esse marcador, mark. Opa. Por exemplo, o tamanho dele, vamos colocar aqui 2, mark size igual a 2, mark size igual a 3, mark size igual a 4. Podemos também colocar opções nele. Por exemplo, alterando a cor dele, alterando o preenchimento dele. Preenchimento aqui não foi.
transparência do marcador, o tipo de linha dele, no caso pode ser tracejada ou pontilhada. Aqui o pontilhado não aparece muito bem, mas aqui pode ser aqui. Vou colocar ele na cor em preto também. Preto, diminuir o tamanho e deixar a linha contínua. Aqui. Fazendo outro gráfico aqui, colocar agora a equação elevada a 0,6, 1 vezes x elevado a 0,6. Mas ele assumiu aqui também esses parâmetros. Vamos alterá-los aqui também. Vamos colocar um outro marcador. Vamos ver se o marcador V dá certo. Não deu. Vou colocar o marcador Diamond. Diamond parece aqui um losango, um diamante. Vamos trocar aqui o repetidor para não coincidir com o repetidor anterior. Aqui. Pode ver que agora dá para identificar claramente ambas as curvas, mesmo que elas estejam próximas umas das outras. E vamos trocar também o tamanho aqui do marcador. Mas pode ver que não aparece ele na legenda, então devemos criar um novo texto no Legend Entries, aqui pro diamante. Agora fica uma pergunta: e se eu quiser colocar o label da legenda da curva 1 e 3, mas não da curva 2? Não da curva do polinômio. É só deixar um espaço em branco aqui no Legend Entries e ele vai fazer. Bom, voltando agora ao caso anterior. Aqui. Um outro parâmetro aqui interessante para você modificar é, por exemplo, a precisão aqui em relação aos nos eixos X e nos eixos Y, ou seja, aqui está 0, 1, números inteiros. Mas vamos modificar isso. Vamos alterar aqui para colocar mais casas decimais do nosso eixo X. Vamos colocar Y label Chicks label style PGF number format CD colocar aqui View Precision Fazendo isso, a gente consegue colocar mais uma casa decimal no nosso na nossa coordenada, no nosso eixo das variáveis independentes. Dá para fazer isso também para o eixo Y. Copiar aqui. Y Chicks label style, colocando zeros e a precisão de uma casa decimal. Vou colocar aqui. Pode ver que deu certo. Podemos aumentar a precisão para dois algarismos. Vamos voltar para 1. E podemos também usar não precisamos nos ater somente a um arquivo de TXT, né? Podemos fazer
mais outros arquivos e utilizar junto aqui desse processo. Bom, acho que no básico é isso. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar.